sabe o que é saltos ornamentais? Hoje no Convite à Vida, Israel Belo de Azevedo traz a atleta Andressa Mendes para conversar um pouco sobre esse esporte e outras modalidades. Logo mais, assiste uma mensagem inspiradora do pastor Israel Belo de Azevedo. Você também não pode perder o informativo da Junta de Missões Mundiais, que nos trazem notícias do campo. E não perca também Rogéria Nachev em mais uma de suas aventuras na Alemanha. Fica aí, Convite à Vida só está começando! Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Convite à Vida hoje fala de esportes. Você sabe o que é salto ornamental? Se sabe, vai aprender mais sobre. Se não sabe, ficará sabendo tudo a respeito, porque trouxemos aqui uma saltadora campeã brasileira. Trouxemos a campeã brasileira, Andressa Mendes. Bem-vinda aqui, Andressa, ao nosso Convite à Vida. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Como é que você escolheu esse esporte? Como é que ele aconteceu na sua vida? Bom, eu sempre fui uma menina bem agitada, né? Agitada? Muito agitada, ainda sou, né? Digamos que eu me interesso sempre por esportes. Certo. Comecei primeiro no balé, depois eu fui pra capoeira e depois fui direto pros saltos, né? Mas eu não sabia nadar. Ainda tinha esse quesito, eu não sabia nadar. Então somos dois, também não sei nadar, viu? O que aconteceu? Tinha uma colônia de férias no Parque Aquático Júlio de Lamário. Aqui no Rio de Janeiro, Sim, né? Sim, aqui no Rio. E tinha escolinha de saltos, de natação, de futebol também tinha. Aí, minha técnica, ela dava a aula da escolinha de saltos. Ela me chamou pra fazer um teste, né? Porque ela viu que eu era bem ativa, tinha meio que o perfil exato pra fazer saltos. E qual é o perfil exato pra fazer saltos? Digamos que bem elétrica. Elétrica. Né? Tem que ter motivação. Motivação. Baixinha. Baixinha. Qual é a sua altura? Eu tenho 1,47 m. É uma altura boa? É uma altura excelente para os saltos. Quanto mais baixinho, melhor, né? Ou seja, há esperança para os baixinhos também, não é verdade? Há esperança. Sempre é um lugar para o baixinho, né? Aí ela viu você? Ela me viu que eu tinha o perfil certo para fazer saltos, chamou meus pais para conversar.
Aí deu a ideia, né, deles pra eu ir fazer um teste. Que era teste de força, teste de flexibilidade, né? Eu fiz o teste, passei e já tô há 11 anos nesse esporte. Então você está agora com... Eu tô com 16 anos. E estava com... Eu tava com 6 na época. 6 anos! Então desde os 6 anos você pratica salto ornamental? Sim. Agora aqui para o analfabeto aqui. O que é salto ornamental? Bom, todo mundo fala que saltos ornamentais, né, confunde sempre com ginástica olímpica. Certo. Porque realmente tem tem umas coisinhas bem parecidas. Mas saltos ornamentais, eles se diferem na ginástica olímpica porque é um esporte feito na piscina. Na piscina. Cai na água, né? Sim, cai na água. Não importa como você cair, você vai cair na água. Tem a etapa de trampolim de 1 metro, trampolim de 3 metros e a plataforma, que são de 5, 7 e 10 metros. Cada salto que você faz tem seu grau de dificuldade. Quanto maior grau de dificuldade é, mais difícil o salto é. Saltos mais difíceis para um atleta de plataforma, por exemplo, para mim, um salto mais difícil hoje seria um triple meia revirada. O que é um triple meia revirada? Traduz aí. São 3 voltas no ar, para dentro da plataforma, e você cai de cabeça. Esse, por enquanto, é o salto mais difícil para mim, mas eu consigo fazer. Certo. Bom, aí você começou lá com a sua técnica e o que aconteceu depois? Eu comecei com os treinamentos de só 2 vezes na semana. E um período bem fraquinho, assim, como se fosse só 2 horinhas de treino, ou até menos, né? E... Também você tinha 6 anos, né? Eu tinha 6 anos. E no decorrer do tempo, minha técnica conversou com os meus pais e pediu pra que eu treinasse mais. Porque ela viu que eu tinha um potencial grande pros saltos. E aí passou pra 3 vezes na semana, depois 4, depois quase todos os dias, né? Antes, com 6 anos de idade, eu treinava de segunda a sexta só. Agora eu treino de segunda a sábado. E quando você começou a competir? Minha primeira competição séria foi, se eu não me engano, foi em 2005, que foi um campeonato estadual. Mas em 2006 eu participei do meu primeiro campeonato brasileiro, que eu fiquei em 4º lugar. Certo. E qual foi, então, no Brasil, o seu melhor resultado? Bom, no Brasil, meu melhor resultado, eu sou campeã brasileira. Já fui campeã do Troféu Brasil de saltos ornamentais, vice-campeã também. Já fui campeã estadual e outros resultados. Na América Latina? Eu sou vice-campeã sul-americana e fiquei em 5º lugar nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara em 2011. Então você se considera que já chegou no topo da sua carreira ou tem ainda mais coisas pela frente? Ainda tem muita coisa pela frente. Topo, não vou dizer que ainda tá longe, né? Mas ainda tem muita coisa pra alcançar, muita coisa pra conquistar. E geralmente até que idade vai, no caso, o salto? Até que idade você acha que poderá praticá-lo? Olha, digamos que até onde não começa a aparecer muitas lesões, onde começa a atrapalhar muitos treinamentos, mas atleta vive em torno de lesões, né? Isso não é novidade. Peraí, como é que é o negócio? Porque a gente vê lá o atleta todo bonito, competindo, medalha no peito. Por trás de uma medalha sempre tem algum machucado ou alguma dificuldade, né? Todo atleta tem essa dificuldade. E você sente dores? Todo atleta sente dor, né? Mas a gente tem que relevar isso e seguir no treinamento. Certo. Você treina quantas horas por dia em média? Olha, digamos que de 4 a 6. Dependendo do dia e de como eu me senti também. Certo. Mas isso é com o meu técnico, né? Ele que faz os meus treinos, é ele que sabe a hora que tem que poupar e a hora que tem que treinar mais forte. Uma curiosidade, uma vez eu li de uma atleta de uma outra área dizendo que ela tem que fazer o mesmo exercício milhares de vezes. E quanto mais ela repete aquele exercício, melhor ela faz depois na hora da competição. É verdade isso? Sim, isso é verdade. Cada vez que você for
exercitando mais, mesmo que esteja errado, porque também com os erros a gente aprende. Então, quanto mais você treina, quanto mais você exercita, quanto mais você tenta, é melhor. E quantas vezes você treina o mesmo exercício? Mais de 7 vezes, mais de 10. Cada vez, cada dia, né? Sim. Então, você está me dizendo que dor e atletismo estão juntos. Sim. Então, vale a pena ser atleta? Mas isso você responde daqui a pouco. Estamos aqui com a atleta Andressa Mendes, campeã brasileira de saltos ornamentais, que está nos ensinando aqui algo que não é só para esporte, é também para a vida e sobre a vida. Convite a Vida volta já com Andressa Mendes. Participe do desafio da semana respondendo a seguinte pergunta: qual esporte que você acha mais interessante? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Acompanhe a resposta e os sorteados pelo site www.conviteavida.org.br. Participe! Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Convite à Vida, tratando hoje de vida e esporte. Estamos entrevistando a campeã brasileira de saltos ornamentais, Andressa Mendes. Então, a dor faz parte da vida do atleta. Sim. Não tem como competir, alcançar uma alta performance sem experimentar uma dor aqui e outra ali. Não é melhor desistir, não? Não. Por que você continua? Porque eu sei dos meus objetivos e sei até onde eu consigo chegar. E onde você quer chegar? Olimpíadas. Olimpíadas. Ou até um pouco mais disso, né? Um pouco mais disso, Olimpíadas. Então, essa é a sua vida e você tira lições para a sua própria vida do esporte? Sim. Por exemplo? Bom, exemplos de medo. Medo. Já sofri muito com o medo no meu esporte, né? Mas, como eu disse, né? Atleta é assim, atleta tem medos, atletas têm dores, mas a gente tem que dar sempre a volta por cima, né? Uhum. E é bem complicado, porque o meu esporte não é fácil. Então, o medo, dor, sempre vai estar correndo ali do seu lado. Agora, depende de você se você vai querer ultrapassar isso ou deixar ele na sua frente. Você me falou uma coisa logo no começo, que você não sabia nadar, não é isso? Uhum. Então, mas agora, você sabe nadar? Agora eu sei, né, mas... Que você vai cair na água, né?
Mas não é aquela perfeição, mas eu sei nadar assim. E no caso do seu esporte, qual é a parte que tem mais valor? O modo como cai na água, como faz o movimento? Qual é o ponto que conta mais nota na competição? Vamos dizer que não tem ponto que conta mais nota. É o Todos conjunto. contam. Se você, por exemplo, acertou embaixo, quando você entrou na água, você não espirrou muita água, pouca água. Mas legal, por exemplo, foi excelente embaixo a sua entrada na água, mas se em cima foi alguma coisinha ruim, os juízes já vão te descontar aí. Certo, porque às vezes eu vendo a competição na televisão, eu achei que foi maravilhoso. Aí o comentarista, mas não entrou na água direitinho, vai ser penalizado com isso ou aquilo. São muitas coisas na cabeça, né? Realmente. E na hora do salto também passa muita coisa na cabeça de um atleta, né? Como é que você faz para se concentrar? Eu oro. Você ora? Muito. Ah, que bacana. O que você pede na sua oração? Muita calma e que me proteja para que nada de ruim aconteça. Ah, que bacana. E Então, em todas as competições, na hora da competição, nunca me machuquei assim, sempre. Nada de ruim nunca aconteceu. então a fé é importante para você Com no certeza. esporte. Né? Agora, o que você me diz, por exemplo, de Vamos falar para os pais primeiro, né? O pai, a mãe, vê lá que o seu filho, sua filha tem algum jeito para a coisa, né? Ou para a competição, seja qualquer tipo de atletismo e tal. O que você diz aos pais? Olha, deixe seu filho longe disso porque não vale a pena, ou vale a pena. O que você diria para esse pai agora aqui? Não, realmente, é excelente para um pai ver que o filho tem um perfil para fazer algum esporte. Eu não recomendo que se afaste disso, não recomendo não, eu sou sempre a favor de esportes, porque eu sei que também é excelente para o bem-estar da pessoa, né? Tanto para a saúde. Eu não recomendo ficar longe de nenhuma prática esportiva. E os seus pais, como é que trabalharam com esse assunto na cabeça deles quando você começou a ensaiar os primeiros saltos, digamos assim? Bom, meus pais, eles basicamente no início, eles achavam que era só um esporte amador, né? Mas depois eles viram que agora é uma profissão pra mim. Eu não trato mais o meu esporte como amador, como se fosse só mais uma brincadeira pra mim. Até porque eu sempre gostei de esportes, né? Agora eles estão vendo, eles já sabem que faz parte do meu dia a dia, faz parte da minha vida. E que vai ser bem difícil de eu largar isso. E eu não quero largar. Mas eles apoiam você? Eles sempre me apoiam. Integralmente? Todos os E dias. certamente também o governo apoia você, ele dá uma grande bolsa, você vive muito bem num palácio, não é isso? Bem assim não, né? Então como é que é? Como é que é o apoio público ao esporte olímpico? Vamos falar bem francamente. O governo, ele apoia a gente com o programa do Bolsa Atleta. Certo. Que é uma determinada quantia que a gente Mensal. recebe todo mês. E nos ajuda, né? Paga passagem para ir pro treino, se precisamos de algum material, algum uniforme, a gente pode comprar. Essa é a ajuda do governo. Mas o valor dá para viver ou é... Sim, dá. Para um adolescente, dá. Certo. Ok. E como é que está, no caso aqui, o Rio de Janeiro em termos de lugares para treinamento? Tá bom, tá ruim? Como é que tá a coisa? Tá uma coisa bem complicada, né? Porque... Complicado quer dizer difícil, é ruim, né? Não digamos ruim. Mas tá Que difícil. tá difícil, porque onde eu treino no Maracanã, né? Eles estão falando que vão fechar de novo por causa da Copa. Estão falando que vai entrar em obras, vamos demolir. Dá uma insegurança, né? Dá uma insegurança. E, inclusive, nós tínhamos um ginásio. Não, porque meu esporte não é só feito na água, também tem a parte do seco, que é no ginásio. Certo. Nós tínhamos um ginásio, esse nosso ginásio foi demolido. E a gente só tá treinando na piscina, e isso pro meu esporte não é muito bom, entendeu? Porque a gente precisa realmente de um seco. O seco, você faz o que no seco? É o trampolim? Não. Não, é trampolim, plataforma, tem as camas elásticas, a gente treina o básico, a base pros saltos. Certo. E- Então, só um parênteses, depois volto a falar das dificuldades aí.
Como é que é o seu treino? O que você faz? Você, digamos, 4 a 6 horas. Você faz o quê? Divide essas 4 a 6 horas aí pra gente poder entender melhor. Basicamente, a gente começa com aquecimento. Depois uma flexibilidade, umas imitações, que a gente imita como se fosse o salto. Mas é só imita você mesmo, não Sim, alguém não, tá? A gente imita a preparação para o salto. Depois daí a gente treina um pouco das saídas para o salto. O que é saídas para o salto? São basicamente a preparação para você começar o salto. Certo. Só a base. E depois daí a gente vai pro treino na piscina. Já que a gente não tem ginásio, hoje em dia a gente vai direto pro treino na piscina. Aí no treino na piscina, o nosso técnico ele escolhe o nosso treinamento e fala pra gente. Aí ou é trampolim, ou é plataforma, ou é só base, dependendo do treino como ele escolhe. Andressa, o que é que a gente pode esperar dos atletas brasileiros para as próximas Olimpíadas? Bom, Mas isso você vai responder daqui a pouco, porque Convite à Vida volta já com Andressa Mendes, campeã brasileira de saltos ornamentais, falando sobre as Olimpíadas de 2016. Participe do desafio da semana respondendo a seguinte pergunta: qual esporte que você acha mais interessante? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Acompanhe a resposta e os sorteados pelo site www.conviteavida.org.br. Participe! Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Convite à Vida, de volta, entrevistando Andressa Mendes, campeã brasileira de saltos ornamentais. Eu perguntei a ela sobre o que esperar dos nossos atletas nas Olimpíadas 2016. O que é que podemos esperar, primeiramente, do esporte olímpico em geral no Brasil, para 2016? Bom, vamos fazer feio ou vamos fazer bonito? Português curto e grosso. Digamos que no Brasil temos muitos atletas excelentes, só que precisamos de mais apoio. Mais apoio. Porque atleta vive de apoios, né? E realmente, eu acho que é o que tá mais faltando aqui. Você acha que não houve uma preparação adequada em termos de apoio ao longo desses anos para chegarmos a 2016, que está pertinho aí? Sim, o que acontece? Vamos falar um pouquinho
do apoio. Apoio, assim. tá. O Brasil vai ser a sede das Olimpíadas. Certo. O Rio, né, no caso. No meu esporte, por exemplo, nós já não temos muitos centros de treinamento de saltos ornamentais. Que é essencial. O que acontece? No Maracanã, onde eu treino, nós tínhamos o ginásio. E, em meio de... faltando poucos anos para as Olimpíadas, o nosso ginásio foi destruído. Que eu acho que, ao invés de estar destruindo o centro de treinamento, podiam estar construindo. Que aí sim nós íamos ver mais apoio ao nosso esporte. Isso ia ser excelente, né? Mas não é a nossa realidade hoje em dia. Hoje, no caso especificamente dos saltos ornamentais, qual é o lugar do Brasil no ranking mundial? Está entre os 5, está entre os 15, como é que ele está? Bom, eu diria que não entre... Eu acho que não entre os 5, é porque eu não sei muito bem, assim, do ranking geral, assim. Mas eu acho que dentre os 5 ele não fica. Não fica. Então o que nós podemos esperar no caso do salto ornamental nas Olimpíadas? Bom, os saltos no Brasil, a gente tem muitos atletas excelentes, bons, assim. E digamos que o nível tá começando já a ficar mais parecido. Muita gente tá começando a ficar já com o mesmo nível. Ah, ok. E aí acaba sendo até bem concorrido, mesmo em competições dentro do Brasil mesmo. E creio eu que vamos ter bons resultados. Bons resultados nas Olimpíadas. E o que a Andressa espera da Andressa em 2016? Bom, eu espero participar das Olimpíadas, espero representar bem o Brasil. Para participar você tem que fazer as classificatórias, não é isso? Sim, para participar nós temos as classificatórias, os pré-olímpicos, que inclusive o pré-olímpico é com o mundo inteiro, né? É tipo o mundo inteiro batalhando pela mesma vaga para ir para a Olimpíada. Eu já participei inclusive de um pré-olímpico, que foi o pré-olímpico para ir para Londres, para as Olimpíadas de Londres. E por pouco eu não consegui. Foi por uma colocaçãozinha que eu não consegui, né? Você espera estar na Olimpíada? Eu espero estar na próxima Olimpíada. E no pódio? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Nem que seja uma bronze. Nem que seja um bronze. Agora, vamos falar um pouquinho de você aqui, né? Você já falou sobre oração na sua vida. Como é que você concilia treino com escola, com namoro? Por exemplo, você deve ter namorado, né? Sim. Então, como é que você concilia essas três coisas? Como é que você organiza o seu dia a dia para dar conta das três coisas? Ou você deixou a escola, já abandonou? Não, é bem complicado, né? O atleta acabar conciliando tudo e com o treino ainda, né? Quando eu passei pro meu ensino médio na escola, aí as coisas começaram meio que a ficar pesadas pra mim. Porque o ensino fundamental no colégio sempre é bem mais fácil, né? Agora, o ensino médio chega já destruindo você. Mas eu consigo conciliar. É bem difícil, mas a gente tem que acabar tentando conciliar. Ou então não dá certo. E o namoro? O namoro eu também consigo conciliar, né? É bem difícil, assim, mas meu namorado, ele também é atleta. De que ele... Ele luta. Luta o quê? Boxe, jiu-jitsu, já fez luta olímpica, entre outras lutas. Então, eu gosto de lutar, né? Ele é do ramo, então ele me entende, ele sabe lidar comigo. Qual é a altura dele? Ele tem 1,82. 1,82. E pesa quanto? Eu acho que é 80. E você pesa quanto? Eu peso 42. Ai. Ok, então, você consegue conciliar. E dorme que horas? Consegue dormir também? Tem tempo para dormir? Sim. Que é importante, né? Temos que ter tempo para dormir, né? Mas é bem complicado isso também, por quê? Tudo é complicado, Tudo é complicado na vida de um atleta. Porque, tipo, eu treino de manhã, treino no período da tarde e eu só estudo de noite. E minha aula, ela não acaba cedo. Então, eu já vou para casa tarde e eu tento descansar, mas ainda falta um pouquinho. Ainda falta um pouquinho do meu sono, né? Então, vamos pensar aqui agora naquele menino, naquela menina com 8, 10 anos, que acha que tem um gosto pela coisa, falando dos pais, né? Que benefício você acha que a prática regular do esporte, até mesmo profissional ou amadora,
traz para uma pessoa? Você olha para si mesma e você diz assim, o que o esporte trouxe para você de benefício pessoal, como pessoa, como gente? Bom, no esporte você aprende também a ser mais disciplinado. Disciplinada. Você aprende a lidar com muitas coisas, principalmente com medo, que você não vê lidar só com dentro do medo. esporte, é na vida inteira. Legal. Você acaba ganhando um ótimo condicionamento físico, Condicionamento físico. que é excelente. E a prática de esporte sempre é excelente para a saúde também, né? Dos fatores que muitas pessoas procuram fazer alguma atividade física. Além de afastar das drogas, Além de afastar do das álcool, drogas. das bobagens da vida, né? É, porque você ganha... você é disciplinado lá dentro. E tem uma meta na vida, né? Acaba Onde você sempre quer chegar, tendo né? meta. Então, você recomenda o esporte para todo mundo? Recomendo esporte para todo mundo, porque é excelente na vida, não só na vida pessoal, tanto como lá fora também, né? Então você é feliz como saltadora ornamental? Sou mais do que feliz. Ah, que bom. Obrigado, Andressa, foi excelente aqui. Eu estou certo que os pais vão gostar. Se tem algum adolescente também vai gostar, porque foi muito esclarecedora. Sobretudo você falar de que as coisas não são assim tão fáceis, né? Mas vale a pena. Obrigado. Realmente. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com você. Tá joia? Você continue conosco. Vamos prosseguir com o nosso convite à vida daqui a pouco, logo após o intervalo. Participe do desafio da semana respondendo a seguinte pergunta: qual esporte que você acha mais interessante? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Acompanhe a resposta e os sorteados pelo site www.conviteavida.org.br. Participe! Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você o Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Nós ouvimos a Andressa dizer que, como atleta de saltos ornamentais, ela tem que conviver com uma disciplina muito rígida, muitos horários diários de treinamento e também com dores, lesões. Isso faz parte, disse ela, da vida de todo atleta. Esta declaração da Andressa nos lembra um texto muito precioso da Bíblia que está em Provérbios 6, que eu vou ler. Provérbios 6, 6 a 11. Preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas
Guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Então, o preguiçoso diz: eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas, enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Há uma ideia muito circulando em nosso meio. Eu penso aqui nas crianças, nos adolescentes, nos jovens e até mesmo em alguns adultos. E essa ideia é a seguinte: não é preciso a gente se esforçar porque as coisas acontecem. Há tantas pessoas que ficaram ricas sem nenhum esforço. Há muitas pessoas que não trabalharam nunca e têm dinheiro para suas coisas até mais do que precisam. Vai se consolidando uma ideia muito infeliz, que é um estímulo à preguiça. O que acontece é que pessoas assim não realizam nada na vida. Um atleta nos mostra que nós precisamos na vida ter disciplina. Se queremos alcançar alguma coisa, temos que ter primeiramente um alvo, onde nós queremos chegar. Traçar esse alvo, quem sabe colocar por escrito, num papel, como se fosse um mapa de um lugar onde nós queremos chegar. Depois, nós então começamos a fazer os exercícios, isto é, as ações, os gestos que nos colocam no caminho em direção à conquista que nós tanto sonhamos. Mas é preciso que saibamos de uma coisa. No meio desse caminho, vamos encontrar pedras, nas quais vamos tropeçar. No meio do caminho, algumas vezes vamos escorregar. No meio do caminho, teremos muitas vezes de, tendo caído, nos levantar outra vez. No meio do caminho, haverá muito suor vertido. No meio do caminho, haverá muito sangue. Mas, sem dúvida alguma, vai valer a pena, porque nós vamos alcançar os nossos sonhos. Você, por exemplo, está com vontade de tomar um refrigerante. Você procura uma máquina, introduz uma moeda, aperta um botão e sai o refrigerante. A tecnologia acaba sendo uma espécie de ideologia, como se a vida fosse feita de coisas fáceis. Não são. Um atleta, para ser campeão, tem que treinar muito, tem que ter um alvo, disciplina, diligência, exercício, ações que às vezes geram dor. De igual modo, quando você vê uma pessoa bem-sucedida, um executivo, um diretor de empresa, um presidente, um escritor, um artista com a sua obra ali, o compositor com a sua arte, o presidente da companhia com o seu faturamento, acha que foi tudo fácil. Eles dão entrevistas sorridentes, mas lá dentro tem o prazer, mas tem a dor com que carregaram. Eu penso, sobretudo, nos mais jovens. Eu penso naqueles que vivem no mundo das coisas muito fáceis. Eu penso naquela criança que pede um dinheiro ao seu pai lhe dá aquele dinheiro sem saber de onde ele veio, quanto custou, quanto suor foi derramado. Por isso, nós temos que ter em mente que nós não podemos agir, segundo os termos da Bíblia, como um preguiçoso, dormindo, descansando, como se a vida então fosse acontecer sem que nós nos esforçássemos. Você vai dizer então, onde fica a graça de Deus? Ela não nos supre em todas as nossas necessidades? Sim, mas o mesmo apóstolo Paulo que disse isso também falou: quem não trabalhar não deve comer, indicando que todos devem trabalhar para não se beneficiar do trabalho alheio, mas fazer as suas próprias conquistas, mas conquistar aquilo que deseja, aquilo que tem. A graça não nos exime de trabalhar. A diferença é que, espiritualmente falando, nós não somos salvos pelo nosso esforço, mas somos salvos por Jesus Cristo, mediante a fé, pela graça de Deus. Mas uma vez tendo nós recebido essa graça, deixado que essa graça alcance as nossas vidas, nós somos levados a nos esforçar. Inclusive no domínio das questões da nossa vida pessoal, da vida espiritual, nossa comunhão com Deus. Acordar cedo para ler a Bíblia, acordar cedo para orar,
Tudo faz parte da nossa vida, do nosso crescimento pessoal. Não acredite, repito, não acredite que a vida não se faça com esforço. A verdade é completamente outra. Mas uma coisa importante é a seguinte: quando você se esforça, você deve saber, você pode saber, você precisa saber que Deus se esforça com você. Se você luta, Deus luta com você. Se você trabalha, Deus trabalha com você. Precisamos de um conceito melhor sobre Deus. Jesus disse que Deus, o seu Pai, trabalhou na criação do mundo e trabalha até hoje. Nós precisamos valorizar o trabalho, a disciplina, o esforço em todo momento de nossa vida. Nós seremos abençoados. O lema antigo dos latinos era ora et labora. Ora e trabalha. Ore e trabalhe. Não há contradição entre uma vida de dependência de Deus e uma vida de esforço, de diligência, de disciplina. Eu não sei como você está nesse momento da sua vida. Talvez seja uma pessoa realizada que alcançou muitas coisas. Talvez esteja ainda sonhando com essas coisas. Como você vai fazer isso? Tenha Deus sempre diante de você. Convide-o sempre para a sua arena do trabalho, para o seu lugar na escola, o seu lugar no seu emprego, o seu lugar no seu esporte. Convide Deus para estar presente no centro da sua vida. Segundo, peça a Ele capacidade para lutar, para trabalhar, para acordar cedo, para se desempenhar o máximo que você pode fazer. Terceiro, ache que vale a pena. Considere que vale a pena. Não caia no conto fácil da sereia que diz que Deus abençoa apenas porque Ele abençoa. Sim, Ele abençoa enquanto nós dormimos, diz a Bíblia. Mas Ele deseja que nós trabalhemos como Ele trabalha. Pense nisto. Vai ser muito bom para você e para a sua família. Lembre-se do exemplo de nossa atleta. É com esforço, às vezes com suor e até com sangue, que nós chegamos aonde nós queremos chegar. E Deus vai junto conosco nessa caminhada. Eu quero então orar por você. Senhor, quero te rogar por aqueles, quem sabe alguns aqui nesse momento comigo nessa televisão, que têm se esforçado, mas não têm conseguido. Que o Senhor envie para esse, para essa, a tua bênção, para que além do seu trabalho, além do seu suor, além do seu esforço, venha também a sua graça, que dê capacidade, que dê discernimento, que dê visão, que dê inteligência e possam realizar então coisas boas, eu te peço em nome de Jesus. Participe do desafio da semana respondendo a seguinte pergunta: qual esporte que você acha mais interessante? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Acompanhe a resposta e os sorteados pelo site www.conviteavida.org.br. Participe! Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, Ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, Ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado.
Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Olá, louco por viagens! Para mim, o programa de hoje tinha começado da seguinte maneira. Era uma vez, lá no sul da Alemanha, uma cidade que parece ter parado no tempo, aproximadamente aí 300 ou 400 anos atrás. Essa cidade se chama Rottenburg ob der Tauber e fica no sul da Alemanha, a apenas 185 km de Frankfurt. Atrai turistas todos os anos por ter conseguido preservar as construções desde a época medieval. Nessa cidade vive um pouco mais de 10 mil habitantes e ela é uma das paradas obrigatórias para quem vai fazer a rota romântica entre as cidades de Würzburg e Füssen. Na minha opinião, é a cidade medieval mais bonita que eu já conheci na minha vida. Como a cidade é bem pequena, a melhor dica aí é você fazer tudo caminhando, porque as ruas são muito estreitas e também não tem lugar para você praticamente estacionar seu carro. Por causa da posição geográfica de Rottenburg, ela fica um pouco aí acima do rio. O abastecimento da água era uma coisa muito complicada naqueles dias. Por essa razão, quando você andar por lá, você vai ver cerca de 40 fontes espalhadas pela cidade. Além de fornecer água potável, a fonte funcionava também como um help aí, como ajuda para os bombeiros que tinham que apagar incêndios aí em caso de grandes catástrofes na cidade. Vale lembrar que na época medieval as cidades eram construídas aí com material extremamente inflamável. A fonte de São Jorge, que foi construída em 1606, é a maior das fontes e fica na Praça do Mercado, que é a principal da cidade. A fonte tem uma profundidade de 8 metros e uma capacidade de até 100 mil litros. A prefeitura, que também está nessa praça, é a construção mais imponente, que mistura o estilo gótico e o estilo renascentista. É interessante também você conhecer algumas igrejas. Além das igrejas, o Museu Criminal Medieval e o Jardim do Castelo, que fica aí no lado sul da cidade. Desse lugar você tem uma vista muito bonita ali de uma ponte bem interessante na cidade. Se você gosta de Natal, a principal loja da rede Kate Wolfart, que tem 10 lojas espalhadas lá pela Alemanha, se encontra também em Rottenburg e é a maior de todas que você pode encontrar. Eu nunca na minha vida inteira visitei uma loja tão interessante. Você tem velas de decoração para árvores, quebra-nozes, presépios, árvores de Natal, aqueles enfeites que tem de bola que você vira e fica com neve, tudo que você puder imaginar relacionado ao Natal você vai encontrar nessa loja. A cidade é cheia de atividades culturais durante o ano todo, mas o que mais atrai o interesse aí dos turistas acontece no mês de setembro, porque nessa época do ano o pessoal lá fica todo trajado a caráter como na época medieval. Imagina que interessante você andar pela rua e ver séculos de história caminhando ao seu lado. A cidade também tem excelentes restaurantes, lá você não pode deixar de experimentar linguiça, que ela é muito típica da região, e também que são umas massas, é tipo fatias de massa frita que se torna uma bola. Então ele põe um recheio de chocolate meio amargo, de maracujá, de canela, enfim, vários sabores maravilhosos. Uma outra dica é que existem visitas guiadas pela cidade durante a noite. Elas são oferecidas aí do mês de abril a outubro, para turistas ou individualmente, para grupos, não importa, você pode fazer essa visita sem custo nenhum.
A duração mais ou menos aí de 1h30 e é um passeio que realmente vale muito a pena. Você não precisa de visto para ir para a Alemanha, apenas o seu passaporte válido. Existem 2 voos diretos para a cidade de Frankfurt, que fica aí, como eu já disse no início do programa, a 185 km da cidade de Rothenburg. Um desses voos é com a TAM, nossa querida TAM, companhia brasileira, e o outro com a companhia alemã, a Lufthansa. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre Rothenburg, não deixe de visitar loucoporviagens.com.br. Semana que vem eu tô de volta e não se esqueça que dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. Bem, a essa altura de nossa programação, você já sabe que nós temos aqui um slogan. Uma pessoa fala pelo que diz pelo que pensa e pensa pelo que lê. Para ler, eu trago hoje um livro muito interessante que une a dimensão da vida prática com o caráter. Eu me refiro ao livro de Henry Cloud, Integridade. Esse é um autor que já escreveu várias obras de grande valor nesta área. Ele é psicólogo e tem trazido contribuições excelentes para o nosso crescimento pessoal. Vou ler um pequeno trecho aqui desse livro para você então. Nunca conheci nem vi uma pessoa que não soubesse confrontar os problemas, deixar um rastro realmente íntegro e bom. Eu li aqui a página 143 do livro Integridade, de Henry Cloud, publicado pela editora Vida Nova, que eu fortemente recomendo para você. Aqui eu sempre recomendo bons livros. E também sorteio bons livros. O projeto radical Voluntários Sem Fronteiras é hoje uma das estratégias de impacto que a Junta de Missões Mundiais utiliza para alcançar os povos. Através de jovens espalhados na África e na América Latina, comunidades distantes e esquecidas têm ouvido o Evangelho de forma simples e prática. Nossa igreja foi abençoada por ter acolhido várias turmas de radicais, e isso fortaleceu os laços entre os jovens. O extraordinário é que isso encorajou nossos jovens a terem urgência da obra, e agora eles se prontificam para missões. Jovens do Togo, Benin, Camarões, várias nações africanas vão a Dakar cursar uma universidade e, no contato com os radicais, são contagiados. Veja o que eles dizem. O que me encanta nesse projeto é a forma como ele integra os jovens. Eles comem como nós, têm o mesmo comportamento e não menosprezam ninguém. Eles ainda estão aqui para servir. O missionário José Ricardo dos Santos participou do Radical 3, numa aldeia de 300 pessoas, desenvolvendo projetos nas áreas da saúde e da educação. Ouça o que ele nos diz sobre esse tempo ali. Como projeto de saúde, nós tínhamos o trabalho das crianças, nosso acompanhamento nutricional, peso e consultas gerais para a comunidade. E também eu trabalhava na maternidade, fazendo as consultas pré-natais, pós-natal e parto. Foi emocionante o retorno de Ricardo à aldeia, depois de 2 anos de término do projeto. Uma comprovação de que o amor de Deus foi manifestado ao povo na forma de cuidado médico, ensinamentos, atenção. O missionário até ganhou um nome especial, Biron. Acompanhe. Eles eram uma equipe polivalente, muito poderosa e dinâmica, que nos serviram de corpo e alma. Durante a presença deles, não houve nenhum caso de morte. Eles nos sustentaram. Eu era o seu pai aqui na localidade. O caso de Birão foi um caso excepcional. Nós jamais esqueceremos Birão. A turma Radical África 6
está em fase de adaptação ao campo. Depois de 6 meses estudando francês em Dakar, eles agora estudam o dialeto falado em Kédougou. Quando a gente chega aqui, a nossa visão muda um pouco, né? E alguns desafios aumentam, mas quando a gente lança nossa confiança no Senhor, é possível vencê-los. Semear num contexto como o Senegal é como trabalho de formiguinha. Precisa de persistência, fé, coragem, muita oração. Emerlin de Paulo tem experiência em podologia, mas é fazendo curativos num posto médico e num leprosário que ela encontra grande oportunidade de mostrar amor. Eles são, assim, excluídos da sociedade. Então, atendo ali pessoas, faço o curativo delas. E ali eu tento mostrar um pouquinho do carinho, um pouquinho, assim, do amor de Deus através da minha vida mesmo, para com elas, tratando, porque elas são bem retraídas. Os planos para Kédougou são ver uma igreja formada e ampliar o trabalho de saúde até os vilarejos. Porque além de melhorar a qualidade de vida da população, o Evangelho será pregado para que eles também recebam a graça do Pai. Se você não pode ser um missionário radical, seja um missionário sustentador e ajude esses jovens missionários a se manterem no campo. Sua igreja, você, todos podem participar do programa de adoção missionária, contribuindo a partir de R$20 mensais ou dando uma oferta específica. Ligue 0 Operadora 21 2122 1910 ou 0800 709 1900. Para mais informações, entre no site www.jmm.org.br. E não se esqueça, eles também precisam da graça do Pai. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Tito 2:11. Convite à Vida fica por aqui. Se você deseja assistir a este programa ou outros anteriores, acesse conviteavida.org.br. Não esqueça também de participar do desafio da semana. Convite à Vida, um programa para ver, viver e agir.